E se nosso universo fosse apenas um hóspede e nem mesmo soubéssemos disso? Este audiolivro te convida a mergulhar na ideia dos universos parasitas, mundos inteiros que só podem existir graças à energia, às leis ou à estrutura de outros universos. Neste viagem, exploraremos como a física teórica sugere que a realidade pode ser formada por um delicado equilíbrio de dependências invisíveis. Se isso fosse verdade, qual seria o papel do nosso próprio universo nessa rede cósmica? Os universos parasitas são um lembrete de que a existência nem sempre se baseia na cooperação. Neste vasto entrelaçamento, há criaturas que se alimentam, se reproduzem e, em muitos casos, prosperam às custas de outras. Mas o parasitismo é sempre algo negativo? A resposta não é tão simples. Na natureza, cada interação tem seu próprio propósito e contribui para um equilíbrio maior. Para ilustrar isso, pensemos em um exemplo cotidiano: o jardim de uma casa. As plantas crescem e se desenvolvem, mas muitas vezes estão cercadas de insetos e outros organismos que podem ser considerados parasitas. Não são esses pequenos seres parte integral do ecossistema? Sem eles, muitos processos naturais seriam alterados. Assim, a própria vida parece encontrar seu caminho através de relações inesperadas. O conceito de parasitismo também levanta perguntas intrigantes sobre a sobrevivência. Como é possível que alguns organismos tenham se adaptado tão bem a viver às custas de outros? A resposta está na evolução. Ao longo de milhões de anos, certos seres desenvolveram estratégias surpreendentes para se infiltrar, se aproveitar e, em alguns casos, manipular seus hospedeiros. Este aspecto da vida revela não apenas a astúcia dos parasitas, mas também a resiliência dos organismos que tentam se defender. Neste viagem, exploraremos como a vida se entrelaça em um delicado equilíbrio. Por exemplo, os parasitas podem influenciar a saúde de seus hospedeiros, afetando seu comportamento, sua reprodução e até mesmo sua própria evolução. Imagine um pequeno inseto que consegue controlar a mente de seu hóspede, levando-o a agir de maneiras que favorecem a sobrevivência do parasita. Este fenômeno não é apenas ficção científica, é uma realidade no reino natural. As implicações desses universos parasitas são vastas e profundas. Ao observá-los, podemos aprender muito sobre a interdependência na natureza. Quando um organismo se torna parasita, não está apenas buscando alimento. Está estabelecendo uma relação que pode mudar o curso da vida de seu hospedeiro. Isso nos leva a refletir sobre o que realmente significa sobreviver em um mundo onde todos estão interconectados. À medida que nos aprofundamos nesta exploração, é crucial lembrar que nem todos os parasitas são iguais. Alguns são altamente especializados e dependem de um único hospedeiro, enquanto outros são mais generalistas e podem se adaptar a diferentes espécies. Essa diversidade no parasitismo é um testemunho da incrível capacidade de adaptação da vida. O estudo dos universos parasitas não apenas tem relevância biológica, mas também nos oferece lições sobre ética e moralidade. É correto erradicar um parasita que afeta nossas colheitas ou nossa saúde? Este dilema levanta questões sobre o valor de cada forma de vida e seu papel no ecossistema. Na natureza, a sobrevivência muitas vezes implica tomar decisões difíceis que podem ter consequências de longo alcance. Adentrando mais, podemos nos perguntar como os parasitas influenciaram a história da humanidade. Desde o velho adágio de que a história é escrita pelos vencedores, poderíamos refletir sobre como os parasitas moldaram nosso destino de maneiras que nunca imaginamos. Doenças que devastaram civilizações foram causadas por parasitas. Que lições podemos extrair dessas interações ao longo do tempo? A complexidade dos universos parasitas também convida à curiosidade sobre como as mudanças climáticas podem estar alterando essas relações. À medida que o planeta muda, os parasitas e seus hospedeiros devem se adaptar a novas condições. O que acontecerá com esses vínculos em um futuro incerto? As respostas não são apenas científicas, mas também profundamente filosóficas, pois questionam nosso lugar no tecido da vida. Um aspecto que não podemos ignorar é o papel dos parasitas na medicina moderna. Embora muitas vezes sejam considerados inimigos, alguns parasitas demonstraram ter benefícios inesperados para a saúde humana. Desde tratamentos inovadores até novas formas de compreender doenças, o estudo desses organismos pode abrir portas para avanços médicos que jamais teríamos imaginado. À medida que esta jornada avança, cada descoberta sobre os universos parasitas nos oferece uma nova perspectiva sobre a vida e a sobrevivência. Nos lembra que na natureza, nem tudo é o que parece. Muitas vezes,
As relações mais complexas são as que nos ensinam mais sobre nós mesmos e nosso lugar no mundo. Finalmente, ao explorar esses universos, chegamos a uma conclusão inevitável. Entender o parasitismo é compreender uma parte fundamental da própria vida. Isso nos ajuda a apreciar a complexidade, a beleza e a interconexão de todos os seres vivos. Nesta jornada através dos universos parasitas, nos aprofundaremos em um mundo onde cada organismo conta sua própria história de luta, adaptação e sobrevivência, revelando a essência mesma da vida. Os parasitas são organismos fascinantes que vivem às custas de outros, e sua existência levanta perguntas intrigantes sobre a própria natureza da vida. O que realmente define um parasita? Em termos simples, um parasita é um organismo que se alimenta de outro, conhecido como hospedeiro, sem oferecer nada em troca. Essa relação pode parecer um pouco injusta, não é? Mas no mundo natural esse tipo de interação é comum e, de fato, essencial para a saúde dos ecossistemas. Para entender melhor o que são os parasitas, pensemos em um exemplo cotidiano. Imagine que você tem um amigo que sempre chega à sua casa em busca de comida, mas nunca traz nada para compartilhar. No início pode parecer simpático, mas com o tempo, essa relação se torna um fardo e é possível que você se sinta exausto. Assim é como funcionam os parasitas. Eles retiram recursos vitais do hospedeiro, enfraquecendo-o pouco a pouco. Uma das características mais distintivas dos parasitas é sua especialização. Muitos deles adaptaram sua morfologia e comportamento para maximizar sua capacidade de sobreviver às custas de outros. Por exemplo, as carrapatas têm peças bucais projetadas especificamente para perfurar a pele de seus hospedeiros e sugar seu sangue. Não só isso, mas também evoluíram mecanismos para evadir o sistema imunológico do hospedeiro, o que lhes permite viver em seu interior por longos períodos. Os parasitas não são simplesmente maus, em um sentido absoluto. Na natureza, cada organismo desempenha um papel e os parasitas também cumprem funções. Como eles se diferenciam, então, de outros organismos que vivem em simbiose? A simbiose é uma relação em que dois organismos coexistem e, em muitos casos, se beneficiam mutuamente. Por outro lado, o parasita se beneficia enquanto o hospedeiro sofre. É uma espécie de relação de ganhar-perder, que levanta dilemas éticos sobre a sobrevivência na natureza. Existem diferentes tipos de parasitas que são classificados de acordo com seu ciclo de vida. Alguns são ectoparasitas, como pulgas e carrapatas, que vivem sobre a superfície do hospedeiro. Outros são endoparasitas, como certos tipos de vermes, que vivem dentro do corpo do hospedeiro. Cada um encontrou uma forma única de se adaptar ao seu ambiente e ao seu modo de vida. O que acontece quando um parasita invade um organismo? A resposta do hospedeiro pode ser fascinante. Muitas vezes, o sistema imunológico do hospedeiro entra em ação, tentando expulsar o intruso. No entanto, alguns parasitas desenvolveram estratégias para evadir essa defesa, como mudar de forma ou produzir substâncias químicas que confundem o sistema imunológico. Essa batalha constante entre o parasita e o hospedeiro é um exemplo vivo da evolução em ação. Agora, nem todos os parasitas são visíveis a olho nu. De fato, existe um mundo inteiro de micro-organismos parasitas, como protozoários e certas bactérias que podem causar doenças em humanos e outros animais. A malária, por exemplo, é causada por um protozoário que é transmitido através da picada de mosquitos infectados. Este parasita tem um ciclo de vida complicado que envolve tanto o mosquito quanto o humano, demonstrando quão intrincada pode ser a vida de um parasita. É importante mencionar que nem todos os parasitas são prejudiciais. Alguns podem até ser benéficos em certos contextos. No mundo dos micro-organismos, há bactérias que são consideradas parasitas, mas que também podem ajudar a manter o equilíbrio em nosso corpo. Essas bactérias podem competir com patógenos nocivos, ajudando a nos proteger de doenças. Para entender melhor o impacto dos parasitas, é útil pensar neles como parte de uma rede mais ampla de relações na natureza. Os parasitas contribuem para a biodiversidade ao influenciar as populações de seus hospedeiros, o que, por sua vez, afeta outros organismos no ecossistema. Poderíamos imaginar isso como um jogo de dominó. Se um parasita afeta um hospedeiro, pode desencadear uma série de efeitos em cadeia que alteram o equilíbrio do ecossistema. As relações entre parasitas e hospedeiros também levaram à evolução de estratégias defensivas em muitas espécies. Alguns animais desenvolveram comportamentos que lhes permitem evitar a infestação por parasitas.
como a limpeza mútua, onde um indivíduo se encarrega de remover parasitas do corpo de outro. Esse tipo de comportamento destaca a inteligência e adaptabilidade das espécies em sua luta pela sobrevivência. Em resumo, os parasitas são uma parte integral e fascinante da vida em nosso planeta. Embora muitas vezes sejam considerados meros ladrões de recursos, sua existência levanta perguntas profundas sobre a interdependência e a resiliência na natureza. À medida que exploramos mais sobre eles, percebemos que, apesar de sua natureza às vezes destrutiva, os parasitas são essenciais para compreender a complexidade da vida e as relações que se desenvolvem nela. Se você está gostando desta viagem pelo universo e quer continuar explorando mais mistérios do cosmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo. As relações simbióticas são um fascinante entrelaçamento de conexões no mundo natural, onde diferentes organismos interagem de maneiras que podem ser benéficas, prejudiciais ou até mesmo neutras. Você já parou para pensar em como a natureza encontra formas de coexistir? No vasto cenário da vida, as interações nem sempre são tão simples quanto parecem. Muitas vezes, assemelham-se a uma dança delicada em que cada participante tem um papel específico a desempenhar. A simbiose é um termo que abrange um amplo espectro de relações entre diferentes espécies. Imagine uma árvore antiga que, em sua casca, abriga um pequeno fungo. Esse fungo não apenas encontra um lar, mas também ajuda a árvore a absorver nutrientes do solo. Em troca, a árvore fornece ao fungo açúcares produzidos durante a fotossíntese. Esse tipo de relação é um exemplo de mutualismo, onde ambas as partes se beneficiam. Mas o que acontece quando uma das partes se aproveita da outra? O parasitismo, ao contrário do mutualismo, assemelha-se mais a uma relação unidirecional. Nesse caso, um dos organismos, o parasita, obtém benefícios às custas do outro, conhecido como hospedeiro. Mas, será que o parasita é sempre o vilão nesta história? Às vezes, a linha entre o parasita e o organismo simbiótico pode ser difusa. Por exemplo, alguns parasitas podem parecer inofensivos em um momento, mas sua presença pode levar ao enfraquecimento do hospedeiro. Isso é uma estratégia de sobrevivência ou apenas uma questão de aproveitar uma oportunidade? Dentro do mundo da simbiose, também encontramos exemplos de comensalismo. Nessa relação, um organismo se beneficia enquanto o outro não é afetado, nem de maneira positiva nem negativa. Imagine um peixe que nada felizmente entre os dentes de um tubarão. O peixe obtém um banquete de restos de comida, enquanto o tubarão continua seu caminho sem notar a presença do pequeno viajante. Você acha justo que um se beneficie sem que o outro perceba? Sem dúvida. A natureza tem suas próprias regras. Falando em regras, as interações simbióticas podem ser incrivelmente complexas. Existem organizações de diferentes espécies que formam comunidades inteiras, onde todos desempenham um papel crucial. Você já ouviu falar sobre os corais e as algas? Os corais fornecem um lar seguro para as algas, enquanto estas realizam a fotossíntese, produzindo oxigênio e alimento. Juntos criam ecossistemas vibrantes que sustentam inúmeras formas de vida. No entanto, se uma das partes sofre, todo o sistema pode colapsar. E embora o parasitismo possa parecer negativo, é importante lembrar que essas relações também têm um papel na evolução. Os parasitas podem, de fato, contribuir para a diversidade genética de seus hospedeiros. Quando um organismo enfrenta a pressão de um parasita, muitas vezes desenvolve novas defesas, o que pode levar à evolução de características que, de outra forma, não teriam surgido. Não é fascinante pensar que o desafio de um parasita poderia ser a faísca de uma nova adaptação? Embora possamos ver os parasitas como meros aproveitadores, na verdade, eles têm um impacto significativo no equilíbrio dos ecossistemas. Um parasita que afeta uma população de animais pode influenciar a dinâmica de toda uma comunidade. Imagine uma cadeia alimentar em que o parasita controla o número de presas, o que por sua vez afeta os predadores. A natureza é um intrincado jogo de dominó, onde cada peça está conectada. No fundo, a simbiose e o parasitismo nos mostram que a vida não é apenas uma luta pela sobrevivência, mas também um tecido de interações complexas. O que aconteceria se cada ser vivo neste planeta decidisse agir apenas em seu próprio interesse? A diversidade da vida poderia ser drasticamente reduzida. As relações simbióticas são um lembrete de que precisamos uns dos outros, mesmo quando parece que estamos em lados opostos do espectro. Mas, ao considerar essas interações, também surge uma pergunta profunda.
Até que ponto é aceitável que um organismo se beneficie às custas de outro? Essa questão ética nos leva a refletir sobre como interpretamos o parasitismo em nossa própria vida. Se olharmos ao nosso redor, talvez possamos encontrar exemplos de relações que se assemelham às que discutimos. No fundo, cada um de nós está imerso em um mar de interações que são, em essência, uma mistura de cooperação e competição. Os seres humanos, assim como outros organismos, estão imersos nessas dinâmicas. Nosso microbioma, por exemplo, está cheio de micro-organismos que vivem dentro de nós. Alguns nos ajudam a digerir alimentos, enquanto outros podem ser prejudiciais. A chave está no equilíbrio. A vida é um delicado ato de malabarismo, e todos somos parte desse espetáculo. Então, ao olhar para o mundo ao nosso redor, podemos aprender com essas relações? Ao observar como os organismos se adaptam e sobrevivem, talvez possamos encontrar lições sobre a resiliência e a interdependência. Às vezes, o que parece ser uma luta pode ser simplesmente uma parte do grande esquema da vida. Neste baile de simbiose e parasitismo, todos desempenhamos um papel e talvez, apenas talvez, devêssemos encontrar formas de colaborar em vez de competir. Os parasitas no reino animal são um fascinante lembrete de quão intrincada é a vida em nosso planeta. Você já pensou em como alguns seres vivos dependem de outros para sobreviver? É como se existisse um mundo oculto onde alguns organismos se tornam hóspedes involuntários de outros. Esse fenômeno, tão intrigante quanto essencial, se manifesta de diversas formas, desde os diminutos pulgões até as implacáveis carrapatos. Comecemos com um exemplo que certamente fará você pensar: as carrapatos. Esses pequenos aracnídeos são conhecidos por se alimentarem do sangue de mamíferos, aves e até mesmo répteis. Você sabia que eles podem transmitir doenças graves como a doença de Lyme? É impressionante como um organismo tão pequeno pode ter um impacto tão grande na saúde de outros seres vivos. Mas, o que exatamente faz com que as carrapatos sejam tão bem-sucedidas em seu papel de parasitas? Sua capacidade de camuflagem e sua resistência são apenas algumas das características que lhes permitem prosperar em diferentes ambientes. Agora, falemos dos pulgões. Esses diminutos insetos são conhecidos por serem verdadeiros mestres na vida parasitária. Eles se alimentam da seiva das plantas, enfraquecendo-as e às vezes até causando sua morte. Mas há algo mais. Os pulgões também estão envolvidos em uma relação simbiótica com as formigas. Não é curioso como algumas formigas protegem os pulgões de seus predadores em troca da melada que estes produzem? Esse tipo de interação nos mostra que o parasitismo pode estar entrelaçado com outras formas de relação na natureza. Além dos exemplos mais conhecidos, há outros animais parasitas que nos surpreendem por sua adaptabilidade. Pensemos no peixe limpador, que se alimenta de parasitas que afetam outros peixes. Embora não seja um parasita no sentido estrito, sua relação com as espécies que limpa é um claro exemplo de como algumas interações podem resultar benéficas para ambos os lados. No entanto, no mundo dos parasitas, a linha entre o benéfico e o prejudicial pode ser muito tênue. Um caso ainda mais fascinante é o do peixe-gato da família dos silurídeos, que se alimenta das brânquias de outros peixes. Esse comportamento não é apenas um exemplo de parasitismo, mas também ressalta a complexidade das relações no ecossistema aquático. Como é possível que um peixe possa sobreviver às custas de outro? Essa pergunta nos leva a refletir sobre a natureza competitiva da vida e como cada organismo busca seu lugar na cadeia. Não podemos esquecer das aves, que também são vítimas de parasitas. Algumas espécies de aves são hospedeiras de parasitas internos, como os nematódios, que podem afetar sua saúde significativamente. Nesse caso, a relação se torna ainda mais interessante quando consideramos como essas aves são obrigadas a se adaptar à presença de parasitas em seu organismo. Você consegue imaginar viver com um inquilino que não só não paga aluguel, mas também te faz sentir mal? Falemos agora das langostas. Esses insetos, famosos por sua voracidade, podem se tornar parasitas quando invadem cultivos e causam estragos na agricultura. A maneira como esses organismos se agrupam e se movem em massa pode devastar campos inteiros em questão de dias. Essa forma de parasitismo nos lembra que não apenas os animais predadores, mas também aqueles que parecem inofensivos, podem ter um impacto significativo no ambiente. À medida que exploramos o mundo dos parasitas, é interessante notar como eles evoluíram ao longo do tempo. Por exemplo, alguns parasitas desenvolveram estratégias para eludir o sistema imunológico de seus hóspedes.
Você já se perguntou como eles conseguem enganar o corpo para não serem reconhecidos como uma ameaça? Essa engenhosidade evolutiva é um testemunho da luta constante entre parasitas e hospedeiros. No reino animal, o parasitismo não é apenas um fenômeno negativo. De fato, alguns parasitas desempenham um papel importante no controle de populações. Por exemplo, os parasitas podem ajudar a manter o equilíbrio em um ecossistema ao controlar o número de certas espécies. Assim, embora pareça contraditório, o parasitismo pode ser parte de um ciclo natural que, em última análise, beneficia a biodiversidade. A interação entre parasitas e seus hospedeiros também revela muito sobre a resiliência da vida. A capacidade de um organismo se adaptar à presença de um parasita pode ser um indicador de sua força. Que lições podemos aprender dessas interações? A resposta talvez resida em nossa própria existência, em como enfrentamos adversidades e buscamos a maneira de nos sobrepor. À medida que nos aprofundamos no estudo dos parasitas, é importante lembrar que cada espécie tem seu papel no grande teatro da vida. Algumas podem parecer destrutivas, mas também contribuem para a diversidade e o equilíbrio dos ecossistemas. A vida é um delicado equilíbrio de relações, e os parasitas são uma parte fundamental dessa trama. Fechando este capítulo sobre parasitas no reino animal, é vital refletir sobre como essas interações nos ensinam sobre a interdependência. A natureza nos mostra que, embora às vezes nos veja como competidores, todos estamos entrelaçados em uma rede complexa e bela. Neste mundo, até mesmo os parasitas têm seu lugar, lembrando-nos que a vida é um contínuo vai e vem de conexões e dependências. Você sabia que algumas plantas têm um estilo de vida que as torna verdadeiros parasitas? No fascinante mundo dos organismos, existem plantas que não se contentam em se nutrir do sol e do solo, mas que buscam outros seres vivos para sobreviver. Esse fenômeno é surpreendente e nos leva a descobrir um universo de interações inesperadas na natureza. Imagine uma planta que, em vez de desenvolver raízes fortes para extrair nutrientes da terra, se adere a outras plantas. Essa é a essência do visco, por exemplo. Esse parasita verde é frequentemente encontrado em árvores, onde estabelece uma espécie de relação que nem sempre é benéfica para seu hospedeiro. Você já se perguntou como isso afeta a saúde da árvore? Ao absorver água e nutrientes, o visco pode enfraquecer seu hóspede e, em alguns casos, levá-lo à morte. No entanto, em outras culturas, o visco é considerado um símbolo de amor e paz, o que mostra como a percepção dos parasitas pode variar. Por outro lado, a estriga é outro exemplo que nos surpreende. Essa planta, que também é parasita, se caracteriza por seu aspecto chamativo e sua capacidade de se conectar com as raízes de outras plantas. Assim como um hóspede exigente, a estriga toma o que precisa, deixando seu anfitrião em uma situação precária. O que aconteceria se uma planta pudesse roubar de outra seu sustento? A estriga faz isso. E sua presença pode ser devastadora em cultivos agrícolas, afetando a produção de alimentos. Aqui vemos como o parasitismo vegetal não só impacta os seres vivos, mas também tem repercussões na economia e na segurança alimentar. A pergunta que surge é: por que algumas plantas evoluíram para ser parasitas? A resposta reside na competição por recursos. Em um mundo onde a luz solar e a água são limitadas, algumas plantas encontraram um atalho. Em vez de competir diretamente, elas se envolvem em uma espécie de roubo. Esse tipo de adaptação é fascinante e mostra a diversidade de estratégias que a natureza desenvolveu para sobreviver. No entanto, nem todos os parasitas vegetais são destrutivos. Algumas plantas têm um equilíbrio mais sutil com seus hospedeiros. Por exemplo, há certas espécies que, embora sejam parasitas, não esgotam completamente seu hóspede. Esse tipo de relação é um lembrete de que, na natureza, as interações são complexas e multifacetadas. Às vezes, o que parece ser um simples parasitismo pode ter nuances que beneficiam ambos os organismos. A relação entre as plantas parasitas e seus hospedeiros também destaca a importância da biodiversidade. Em um ecossistema saudável, a presença de parasitas vegetais pode contribuir para a regulação das populações de plantas. Ao limitar o crescimento de certas espécies, permitem que outras floresçam e mantenham o equilíbrio do ecossistema. O parasitismo pode ser considerado um mecanismo de controle natural. Não podemos esquecer o impacto que o ser humano tem sobre essas dinâmicas. A agricultura intensiva e o desmatamento alteraram os habitats, às vezes favorecendo a proliferação de plantas parasitas como a estriga. Essa mudança no ambiente pode levar a crises alimentares em algumas regiões.
o que nos lembra que nossas ações no mundo natural têm consequências profundas e muitas vezes inesperadas. À medida que exploramos mais sobre as plantas parasitas, é possível que novas perguntas surjam. Como essas plantas se comunicam com seus hospedeiros? Elas têm alguma forma de negociar ou interagir com eles? Embora não tenham um sistema nervoso como os animais, desenvolveram mecanismos químicos para identificar seus potenciais anfitriões e estabelecer conexões. Esse tipo de comunicação ressalta ainda mais a complexidade das relações na natureza. Além disso, o estudo das plantas parasitas oferece uma janela única para a evolução. Ao longo de milhões de anos, essas plantas adaptaram suas características para sobreviver em um mundo competitivo. Isso nos leva a refletir sobre a resiliência da vida e como as espécies podem encontrar formas inovadoras de sobreviver e prosperar, mesmo nas circunstâncias mais adversas. A diversidade de parasitas no reino vegetal não é apenas fascinante do ponto de vista biológico, mas também levanta questões sobre a ética de nossa intervenção. Devemos tentar erradicar essas plantas se elas afetam nossas colheitas? Ou, pelo contrário, devemos aprender a conviver com elas e entender seu papel no ecossistema? Esse dilema nos obriga a considerar nossa relação com a natureza e como nossas decisões podem influenciar o equilíbrio da vida na Terra. No final do dia, o estudo das plantas parasitas nos convida a reconsiderar nossa visão sobre a vida. Muitas vezes, o que consideramos negativo pode ter um propósito mais profundo na trama da existência. A interdependência dos organismos, mesmo em formas que nem sempre apreciamos, é uma lição valiosa sobre a natureza da vida em si. Assim, da próxima vez que você olhar para uma planta, lembre-se de que no vasto mundo natural, o que parece ser uma simples folha verde pode ser parte de uma história muito mais complexa, onde a sobrevivência, a competição e a interconexão desempenham um papel crucial. A vida, em todas as suas formas, é um delicado equilíbrio que vale a pena explorar e entender. Alguma vez você já sentiu que alguém está te controlando, como se estivesse sob um feitiço? No fascinante mundo dos fungos parasitas, essa sensação pode se tornar realidade, mas não da maneira que você poderia imaginar. Um dos exemplos mais intrigantes é o Ophiocordyceps, um fungo que encontrou uma maneira extraordinária de manipular seus hospedeiros, os insetos. Este fungo é conhecido por sua habilidade de infectar formigas, levando essas criaturas a um destino trágico, mas fascinante. Como esse fungo consegue exercer tal controle? Quando uma formiga encontra esporos de Ophiocordyceps, o que parece um encontro fortuito se transforma no início de uma história arrepiante. Os esporos se aderem ao seu corpo e começam a crescer, invadindo seu sistema. Mas aqui está o interessante: o fungo não apenas se alimenta da formiga, mas também manipula seu comportamento. Imagine que uma força invisível te obriga a caminhar em direção a um lugar escuro e úmido onde, ironicamente, está a morte. Assim, as formigas infectadas buscam áreas específicas que favorecem o crescimento do fungo, garantindo sua própria perdição. A pergunta que surge é: por que um fungo gostaria de fazer isso? A resposta está na sobrevivência e na reprodução. Ao levar seu hospedeiro a um lugar ideal, o fungo maximiza suas chances de dispersar seus esporos. Assim, quando a formiga morre, o fungo brota de seu corpo, liberando novos esporos que continuarão o ciclo. É um exemplo claro de como a natureza pode ser cruel, mas também engenhosa ao mesmo tempo. Não é incrível como uma pequena esporo pode transformar o destino de uma criatura tão aparentemente simples? O Ophiocordyceps não é o único fungo que age como um marionetista. Existem outros fungos que também têm a capacidade de manipular seus hospedeiros de maneiras surpreendentes. Por exemplo, o fungo que infecta as lagartas. Essas lagartas, uma vez controladas, são levadas a áreas altas e seguras onde o fungo pode crescer e se propagar. É como se tivessem um mestre que ditasse seu caminho, levando-as ao seu fim. Que outras surpresas nos reserva o mundo dos fungos? A relação entre os fungos parasitas e seus hospedeiros pode parecer um jogo macabro, mas também reflete a complexidade dos ecossistemas. Neste jogo da vida, cada organismo tem seu papel, e os fungos parasitas são os atores que, embora possam parecer vilões, também são essenciais para o equilíbrio natural. Sem eles, muitos ecossistemas poderiam ser alterados, o que nos leva a perguntar: qual seria o impacto se esses fungos desaparecessem? A interação entre o Ophiocordyceps e as formigas é apenas uma das muitas histórias da natureza, onde o parasitismo desempenha um papel crucial. Mas como essa relação se vê em outros contextos?
no caso dos fungos que infectam árvores. Por exemplo, podemos ver como esses organismos podem enfraquecer seus hospedeiros, afetando a saúde da floresta inteira. No final, a cadeia da vida está entrelaçada de maneiras que muitas vezes não compreendemos totalmente. No entanto, nem todos os fungos parasitas são destrutivos. Alguns têm um papel benéfico, ajudando a decompor matéria orgânica e enriquecer o solo. Esse tipo de interação nos mostra mais uma vez que o mundo natural é um lugar cheio de nuances, onde o parasitismo pode ser tanto um aliado quanto um inimigo. Que lições podemos aprender com essas interações? A fascinação pelos fungos parasitas não se limita apenas ao seu impacto no ecossistema, também nos oferece perspectivas sobre a saúde humana. Alguns estudos sugerem que certos compostos derivados de fungos podem ter propriedades medicinais. Poderia ser possível que o que consideramos parasitas na natureza nos forneça soluções para problemas de saúde? A pesquisa nesse campo está em constante evolução, e cada descoberta abre novas portas para o entendimento de como esses organismos podem afetar nossas vidas. À medida que nos aprofundamos no mundo dos fungos parasitas, também devemos considerar seu lugar na cultura popular. Desde filmes de terror até documentários fascinantes, esses organismos capturaram a imaginação de muitos. A representação dos fungos como vilões em histórias de ficção científica ressalta a dualidade de sua existência. São ao mesmo tempo temidos e admirados. Por que você acha que essas narrativas nos atraem tanto? Enquanto refletimos sobre o papel dos fungos parasitas na natureza, é importante lembrar que, embora muitas vezes possam ser considerados os antagonistas da história, sua existência é fundamental para a diversidade biológica. Cada organismo, seja um fungo, uma planta ou um animal, desempenha um papel no intrincado tecido da vida. Da próxima vez que você ver um fungo, talvez pare para pensar em sua história e seu papel no mundo que nos rodeia. Finalmente, ao olhar para o futuro, o estudo dos fungos parasitas pode nos oferecer chaves para entender não apenas a saúde dos ecossistemas, mas também os desafios que enfrentamos em um mundo em mudança. Com a mudança climática e a atividade humana afetando todos os cantos do planeta, a adaptação dos fungos parasitas pode nos dar pistas sobre a resiliência da vida. O que mais esse fascinante reino poderia nos ensinar? A curiosidade pelo desconhecido nos impulsiona a continuar explorando e aprendendo, lembrando-nos que, na complexidade da vida, sempre há mais do que parece à primeira vista. Você sabia que dentro de nós existe um mundo inteiro de seres diminutos que convivem, muitas vezes sem que nos demos conta? Falamos dos microbiomas, esses conjuntos de micro-organismos que habitam nosso corpo, como se fossem inquilinos em um apartamento. Mas, o que são exatamente e por que são tão importantes para a nossa saúde e bem-estar? Os microbiomas são comunidades de bactérias, vírus, fungos e outros micro-organismos que residem em diferentes partes do nosso corpo, como o intestino, a pele e a boca. Imagine que seu intestino é como um ecossistema vibrante, cheio de vida, onde cada micro-organismo desempenha um papel crucial, um pouco como uma orquestra onde cada músico contribui para a sinfonia geral. No entanto, assim como em uma orquestra, se um instrumento não está em sintonia, pode haver discórdia. O que aconteceria se eu dissesse que há mais micro-organismos em seu corpo do que células humanas? Isso pode soar um pouco inquietante, mas na verdade, esses pequenos habitantes são fundamentais. Ajudam a decompor os alimentos, produzem certas vitaminas e, em muitas ocasiões, protegem nosso corpo de patógenos prejudiciais. É como ter um exército de pequenos defensores que trabalham incansavelmente para nos manter saudáveis. A diversidade em nossa microbiota é essencial. Se imaginarmos nosso microbioma como um jardim cheio de diferentes plantas florescendo juntas, vemos que a variedade é o que o torna robusto e resistente. Quando esse jardim é afetado, por exemplo, devido a uma má alimentação ou ao uso excessivo de antibióticos, pode acontecer algo interessante. As plantas menos desejáveis podem começar a se apoderar do espaço, e isso pode levar a problemas de saúde. Falando em saúde, você sabia que alguns estudos relacionaram a composição do nosso microbioma com distúrbios como a obesidade, diabetes e depressão? É um campo fascinante de estudo. A ideia de que os micro-organismos que carregamos dentro de nós podem influenciar nosso humor e metabolismo é como um roteiro de ficção científica. Mas é uma realidade respaldada por pesquisas científicas.
Pensemos nos probióticos, esses suplementos que você encontra no supermercado. Eles realmente funcionam? A resposta é um pouco mais complexa do que parece. Embora haja evidências de que certos probióticos podem ajudar a restaurar o equilíbrio em nosso microbioma após um tratamento com antibióticos, nem todos os probióticos são iguais. É como se cada tipo de probiótico fosse uma espécie distinta de planta em nosso jardim. E nem todos funcionam para todos. A alimentação desempenha um papel crucial na saúde do nosso microbioma. Uma dieta rica em fibras alimenta as bactérias benéficas, enquanto o excesso de açúcares e gorduras pode favorecer o crescimento das indesejadas. Portanto, quando você pensa no que come, lembre-se de que está alimentando uma comunidade inteira de micro-organismos que tem um impacto direto em seu bem-estar. É intrigante considerar como esse mundo microscópico se comunica com nosso corpo. As bactérias podem enviar sinais para nossas células, influenciando nosso sistema imunológico. De certo modo, elas estão em constante conversa conosco e muitas vezes não ouvimos. Por isso é tão importante cuidar de nosso microbioma, porque o que fazemos a ele, fazemos a nós mesmos. Mas o que acontece quando nosso microbioma é alterado de forma drástica? Imagine um jardim que sofreu um incêndio. A recuperação pode ser longa e complicada. Pesquisas sugerem que, em alguns casos, a diversidade do microbioma pode levar anos para voltar aos seus níveis ótimos. Isso sublinha a importância de manter hábitos saudáveis ao longo da vida, não apenas por nós, mas também por nossos diminutos companheiros. Agora, não se trata apenas de manter um microbioma saudável. Também é fascinante como essas pequenas criaturas podem se adaptar ao seu ambiente. Algumas bactérias desenvolveram resistência aos antibióticos, o que representa um grande desafio no âmbito da saúde pública. É como se estivessem jogando um jogo de xadrez evolutivo contra nós, e cada movimento conta. Pensemos também em como a tecnologia está revolucionando nossa compreensão desses micro-organismos. Com o avanço da sequenciação genética, os cientistas podem identificar e estudar as diferentes espécies que compõem nosso microbioma. Cada vez mais, isso está se tornando uma ferramenta valiosa para personalizar tratamentos e melhorar a saúde individual. É evidente que o estudo do microbioma está desafiando nossa compreensão da saúde e da doença. Está nos ensinando lições importantes sobre a interconexão de todos os seres vivos e a forma como até mesmo o menor pode ter um impacto significativo na vida. Em um mundo onde muitas vezes nos sentimos desconectados, esses micro-organismos nos lembram que somos parte de um ecossistema maior. Em conclusão, da próxima vez que você pensar em sua saúde, considere aqueles pequenos inquilinos que vivem em você. Eles são mais do que simples habitantes, são aliados em nossa luta pelo bem-estar. Ao cuidar deles, cuidamos de nós mesmos. Então, você está pronto para prestar atenção ao seu microbioma e dar a ele o cuidado que merece? No final do dia, a saúde é uma jornada compartilhada, e nessa jornada, nunca estamos sozinhos. ¿Alguna vez has visto un documental sobre el océano y te has preguntado qué criaturas extrañas habitan en sus profundidades? Los océanos son un mundo fascinante, lleno de vida, pero también están habitados por un sinfín de parásitos que desempeñan roles cruciales en los ecosistemas marinos. Hoy vamos a adentrarnos en este misterioso mundo y descubrir cómo estos organismos, a menudo invisibles, afectan la vida marina. Los parásitos marinos son como los fantásticos personajes de una historia de intriga. Viven a expensas de otros organismos, como peces, crustáceos e incluso mamíferos marinos. Pero, ¿qué significa realmente ser un parásito? Imagina que eres un inquilino en una casa que no te pertenece. Te alimentas de lo que hay en la nevera y usas el agua caliente, pero nunca pagas un centavo. Así es la vida de un parásito. Se adhiere a su huésped, robando recursos vitales para sobrevivir. Uno de los ejemplos más conocidos de parásitos marinos son los rémoras, también llamadas peces piloto. Estos peces se adhieren a tiburones, mantas y otros grandes animales del océano. ¿Por qué lo hacen? Porque obtienen comida y protección. Es como si un viajero se subiera a una limusina, disfrutando del lujo sin tener que preocuparse por el tráfico. Pero, ¿qué pasa con el tiburón? Aunque los rémoras no le hacen daño, se benefician de la compañía de un gigante del mar. En las aguas más profundas, encontramos a un parásito sorprendente, el pez borrón. Este pez macho, al encontrar una hembra, se adhiere a ella y se convierte en parte de su cuerpo. A medida que el tiempo avanza, el pez borrón se funde con su compañera.
convirtiéndose en una especie de apéndice. Este tipo de parasitismo es un recordatorio de cuán extrañas pueden ser las relaciones en el océano. Otro ejemplo fascinante es el parásito conocido como el gusano de la piel, que infecta a los peces. Este gusano se introduce en la piel de su huésped, causando infecciones que pueden ser devastadoras. Para el pez, es como si un intruso se mudara a su casa y comenzara a hacer desastres. Pero curiosamente, este mismo parásito también puede tener un papel en la regulación de las poblaciones de peces, ayudando a mantener el equilibrio en el ecosistema. Si miramos más allá de los peces, en el mundo de los crustáceos encontraremos a los isópodos. Estos pequeños parásitos pueden infiltrarse en los cuerpos de cangrejos y otros animales marinos. Una vez dentro, controlan su comportamiento, obligándolos a actuar de una manera que beneficia al parásito. Imagina que tu amigo tiene un control remoto que puede cambiar tus decisiones. Así es como los isópodos manipulan a su huésped. Ahora, pensemos en cómo los parásitos marinos no solo afectan a sus huéspedes, sino que también influyen en toda la cadena alimentaria. Al debilitar a ciertos peces, crean oportunidades para que otras especies prosperen. Este cambio puede tener efectos en cascada en el ecosistema, alterando la dinámica de la vida marina. Es un recordatorio de que incluso los organismos más pequeños pueden tener un impacto monumental. La vida marina no solo está compuesta por grandes depredadores y coloridos peces de arrecife. Las bacterias y otros microorganismos también juegan un papel crucial. Algunos de estos microorganismos son parásitos que viven en simbiosis con organismos marinos, aunque pueden parecer insignificantes. Su influencia es fundamental en los ciclos de nutrientes y en la salud de los océanos. Sin embargo, no todos los parásitos son perjudiciales. Algunos pueden ayudar a sus huéspedes a combatir enfermedades. En este sentido, se convierten en aliados en lugar de enemigos. Es como tener un compañero de entrenamiento que, aunque a veces te haga sentir incómodo, te ayuda a volverte más fuerte. Este equilibrio en las relaciones parásito-hospedador es esencial para la salud de los ecosistemas. A medida que exploramos el océano, también debemos considerar el impacto de las actividades humanas en los parásitos marinos. La contaminación y el cambio climático están alterando los hábitats y las dinámicas de estas relaciones. Los parásitos que solían prosperar en ciertas condiciones pueden verse amenazados, mientras que otros pueden florecer en nuevos entornos. Esto podría llevar a un cambio en la biodiversidad y en la salud de los océanos. Las investigaciones sobre parásitos marinos continúan revelando sorpresas. Algunos científicos están estudiando cómo estos organismos podrían ser utilizados en la medicina. Por ejemplo, se están explorando los compuestos químicos que producen ciertos parásitos para desarrollar nuevos tratamientos. Esto demuestra que, a pesar de su reputación negativa, los parásitos pueden ser una fuente de innovación y descubrimiento. La relación entre parásitos y su entorno también pone de manifiesto la resiliencia de la vida. A veces, los parásitos pueden adaptarse y evolucionar rápidamente, desafiando las normas de supervivencia. Este fenómeno nos recuerda que en el océano, como en la vida, la adaptabilidad es clave. Mientras reflexionamos sobre la vida marina y sus parásitos, es fundamental recordar que todos estos organismos, ya sean grandes o pequeños, juegan un papel en la complejidad de la naturaleza. Aunque a menudo se les considera negativos, sus interacciones pueden enseñar valiosas lecciones sobre la interdependencia y el equilibrio en nuestros ecosistemas. En resumen, los parásitos marinos son componentes vitales de la red de vida en el océano. Desde los intrigantes remoras hasta los manipuladores isópodos, cada uno de ellos contribuye al funcionamiento de su ecosistema. A medida que continuamos explorando y aprendiendo sobre estos fascinantes organismos, es esencial que reconozcamos su importancia y el impacto que tienen en la salud de nuestros océanos y, en última instancia, en el bienestar de nuestro planeta. ¿Sabías que os parasitas podem ser responsáveis por algumas das doenças mais devastadoras que a humanidade enfrenta? Desde tempos antigos, os parasitas coexistem com os seres humanos, muitas vezes causando estragos em nossas vidas. Mas, o que são exatamente esses organismos e como podem afetar nossa saúde? Os parasitas são organismos que vivem às custas de outros, conhecidos como hospedeiros. Enquanto alguns podem ser quase invisíveis a olho nu, outros são grandes o suficiente para causar desconforto apenas ao olhá-los. Imagine um pequeno viajante que se instala em sua casa sem convite, consumindo seus recursos e, no processo, causando problemas em sua vida diária.
Assim agem os parasitas, mas em vez de serem apenas incômodos, podem provocar doenças que afetam milhões de pessoas em todo o mundo. Uma das doenças mais conhecidas é a malária, transmitida por um mosquito infectado. Este pequeno inseto se torna um mensageiro da doença, levando consigo um parasita que pode causar febre alta, calafrios e, em casos severos, a morte. Não é surpreendente pensar que algo tão pequeno pode ter um impacto tão grande na saúde de uma pessoa. A malária afeta aproximadamente 200 milhões de pessoas por ano, e embora tenham sido feitos grandes avanços em sua prevenção e tratamento, continua sendo um grande desafio em muitas regiões do mundo. Mas a malária não é a única preocupação. A doença de Chagas, causada por um parasita chamado Trypanosoma cruzi, é outro exemplo de como os parasitas podem afetar nossa saúde. Esta doença é transmitida por um inseto conhecido como barbeiro. Esta criatura, que se alimenta do sangue dos humanos, pode contagiar o parasita através de suas fezes. Uma vez dentro do corpo, o parasita pode causar problemas cardíacos e digestivos a longo prazo. Você consegue imaginar viver com a incerteza de não saber se foi infectado? Além dessas doenças, existem outros parasitas menos conhecidos, mas igualmente perigosos. Os helmintos, por exemplo, são vermes que podem habitar em nossos intestinos e causar uma variedade de problemas digestivos. Que tal um caso de ancilostomose? Este parasita se adere às paredes intestinais e pode causar anemia e desnutrição. A ideia de ter um pequeno inquilino em nosso corpo pode parecer saída de um filme de terror, mas é uma realidade para muitas pessoas em todo o mundo. Frequentemente, os parasitas não afetam apenas os indivíduos, mas também têm um impacto significativo na saúde pública e nos sistemas de atenção médica. Em muitas regiões, as doenças parasitárias são uma carga constante que afeta a produtividade e a qualidade de vida. Você já se perguntou como se sente uma comunidade onde a doença está sempre presente? As famílias podem ser obrigadas a gastar grandes quantias de dinheiro em tratamentos médicos, o que pode levar a um ciclo de pobreza e doença. O impacto dos parasitas não se limita à saúde física, eles também podem afetar a saúde mental das pessoas. A ansiedade e o estresse relacionados à possibilidade de contrair uma doença parasitária podem ser avassaladores. A mente e o corpo estão intrinsecamente conectados, e quando um está em perigo, o outro não tarda a sentir os efeitos. Não é curioso como um organismo tão pequeno pode alterar nosso bem-estar geral? A educação é fundamental na luta contra as doenças parasitárias. Aumentar a conscientização sobre como esses organismos se propagam e como podemos prevenir sua contaminação pode fazer uma grande diferença. Por exemplo, o uso de mosquiteiros em áreas onde a malária é comum tem se mostrado uma estratégia eficaz. Esta medida simples pode salvar vidas. A prevenção é muitas vezes mais eficaz do que o tratamento. E entender como funciona o ciclo de vida de um parasita pode nos ajudar a interrompê-lo. À medida que avançamos na compreensão desses organismos, a ciência também está desenvolvendo novas formas de combatê-los. Vacinas e tratamentos inovadores estão em constante evolução, oferecendo esperança a milhões de pessoas. A pesquisa sobre o microbioma humano também está revelando como alguns parasitas, em quantidades controladas, podem desempenhar um papel em nossa saúde. Pode haver um equilíbrio que ainda não descobrimos? O estudo do parasitismo nos mostra a complexidade das relações na natureza. Os parasitas existem há milhões de anos e, apesar de serem considerados maus, desempenham um papel nos ecossistemas. Ao compreender sua função, podemos apreciar seu lugar no mundo e como interagem com outras espécies. Talvez eles não sejam apenas agentes de doença, mas também peças do quebra-cabeça da vida. Em última análise, os parasitas são um lembrete da interconexão de todos os seres vivos. Eles nos ensinam sobre vulnerabilidade, adaptação e resiliência. A luta contra eles não é apenas uma batalha pela saúde, mas também uma busca por equilíbrio na natureza. Neste jogo de sobrevivência, todos somos parte da mesma rede, o que nos leva a refletir sobre nossa própria existência e a forma como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Com o tempo, à medida que as mudanças climáticas e outros fatores afetam nosso planeta, é provável que também vejamos mudanças na dinâmica dos parasitas e das doenças que causam. Manter-se informado e preparado é essencial para enfrentar esses desafios futuros. Então, da próxima vez que ouvir sobre um parasita, lembre-se de que sua história também é parte de nossa história. A luta contra eles é uma parte importante de nossa existência, e entender seu impacto é fundamental para construir um futuro mais saudável.
O parasitismo é um fenômeno fascinante que tem estado presente ao longo da evolução da vida em nosso planeta. Mas, como essa estratégia de sobrevivência evoluiu e como influenciou a biodiversidade que conhecemos hoje? Para entender isso, primeiro devemos considerar a ideia de que o parasitismo não é simplesmente uma relação de exploração, mas um complexo emaranhado de interações que moldaram inúmeras espécies ao longo do tempo. Quando pensamos na evolução, muitas vezes imaginamos um processo linear, onde as espécies vão melhorando ao longo do tempo. No entanto, o parasitismo introduz uma dinâmica completamente diferente. Neste mundo de relações desiguais, os parasitas encontraram uma forma de se adaptar e prosperar, às vezes até mesmo às custas de seus próprios hospedeiros. Isso levanta uma pergunta intrigante. Os parasitas podem ser considerados motores da evolução? Os parasitas desenvolveram uma incrível variedade de estratégias para sobreviver, desde a habilidade de se camuflar e passar despercebidos até o desenvolvimento de substâncias químicas que lhes permitem manipular seus hospedeiros. Esses organismos demonstraram uma criatividade notável. Por exemplo, o parasita Toxoplasma gondii pode alterar o comportamento dos roedores, tornando-os menos temerosos dos gatos, seu predador natural. Não é surpreendente pensar que um parasita pode brincar com a psicologia de seu hospedeiro? Esse tipo de manipulação não apenas beneficia o parasita, mas também afeta a dinâmica das populações de seus hospedeiros. Ao refletir sobre a história evolutiva do parasitismo, torna-se evidente que essa relação criou um ciclo de coevolução. À medida que os parasitas desenvolvem novas estratégias para infectar, seus hospedeiros também são obrigados a se adaptar. Essa luta entre parasitas e hospedeiros é um exemplo clássico da luta pela sobrevivência. Mas o que isso significa para a biodiversidade? Se um parasita afeta um hospedeiro, a população desse hospedeiro pode diminuir, o que, por sua vez, pode alterar a estrutura de todo um ecossistema. Frequentemente considera-se que os parasitas são prejudiciais, mas sua existência também pode ser fundamental para o equilíbrio dos ecossistemas. Por exemplo, em um ecossistema marinho, certos parasitas podem controlar as populações de peixes, evitando que se reproduzam em excesso e, assim, mantendo a saúde do ambiente aquático. Como mudaria a dinâmica de um ecossistema se eliminássemos todos os parasitas? A resposta pode ser mais complexa do que parece. Além disso, os parasitas podem fomentar a diversidade genética. Ao exercer pressão sobre seus hospedeiros, estes últimos podem desenvolver novas adaptações, aumentando assim a variabilidade genética dentro da população. Essa diversidade é crucial para a resiliência das espécies frente a mudanças ambientais ou doenças. Em outras palavras, os parasitas podem ser vistos como agentes de mudança que, embora frequentemente temidos, também desempenham um papel na criação e manutenção da vida. No entanto, nem todos os parasitas evoluíram da mesma maneira. Alguns encontraram nichos muito específicos, tornando-se especialistas que dependem de um único hospedeiro. Outros, por outro lado, são mais generalistas e podem infectar uma variedade de espécies. Essa especialização levanta uma pergunta interessante. Quão dependentes se tornam os parasitas de seus hospedeiros? E como isso afeta sua evolução? A história do parasitismo também é marcada pela capacidade de alguns parasitas de saltar entre espécies. Esse fenômeno levou ao surgimento de doenças zoonóticas, onde um parasita que originalmente infecta um animal pode saltar para os humanos. Esse tipo de transferência não é apenas um desafio para a saúde pública, mas também destaca a interconexão de todas as formas de vida em nosso planeta. Poderia o próximo surto de doença surgir de um parasita que ainda não identificamos? À medida que a ciência avança, também avança nossa compreensão de como o parasitismo moldou a evolução. Pesquisas recentes sugerem que os parasitas podem influenciar a seleção natural, já que os hospedeiros que conseguem sobreviver às infecções podem transmitir seus genes resistentes à próxima geração. Essa interação contínua entre parasitas e hospedeiros é um lembrete de que a vida é um campo de batalha constante de adaptação e sobrevivência. Não se pode ignorar o impacto humano nessa dinâmica evolutiva. A atividade humana, como o desmatamento e as mudanças climáticas, está alterando os habitats e as interações entre espécies. Isso não afeta apenas os hospedeiros, mas também os parasitas que dependem deles. À medida que o ambiente muda, alguns parasitas podem se tornar mais virulentos, o que apresenta novos desafios para a saúde pública e a conservação da biodiversidade. Olhando para o futuro, é intrigante considerar como o parasitismo continuará a evoluir.
À medida que o planeta aquece e os ecossistemas se transformam, é provável que os parasitas também se adaptem a essas novas condições. Quais novas estratégias de sobrevivência desenvolverão? Como essas adaptações afetarão as espécies com as quais interagem? Em resumo, o parasitismo é um fenômeno complexo e multifacetado que influenciou a evolução da vida na Terra. Embora frequentemente seja percebido de maneira negativa, é essencial reconhecer seu papel na criação de biodiversidade e na estabilidade dos ecossistemas. Da próxima vez que pensarmos em parasitas, lembremos que sua história é também a história da vida em si, um relato de luta, adaptação e, em última análise, interdependência. Os parasitas desempenham um papel fascinante na cadeia alimentar e sua presença pode ser tanto um mistério quanto um desafio para os ecossistemas. Você já se perguntou como um pequeno organismo pode influenciar a vida de um ser muito maior? A resposta pode nos levar a explorar um mundo onde os parasitas não apenas sobrevivem, mas também moldam a dinâmica da vida na Terra. No coração desse fenômeno está uma relação intrincada entre os parasitas e seus hospedeiros. Imagine um jogo de xadrez onde cada movimento de um jogador afeta a estratégia do outro. Assim funciona a cadeia alimentar. Os parasitas, ao se alimentarem de seus hospedeiros, não apenas obtêm nutrientes, mas também afetam o comportamento e a saúde desses seres. Por exemplo, se um peixe é infectado por um parasita, pode se tornar mais vulnerável a predadores, o que muda seu lugar na cadeia alimentar. Quais são as implicações disso para o ecossistema como um todo? Frequentemente, os parasitas são vistos como meros ladrões de recursos, mas, na verdade, sua existência pode ter efeitos mais amplos. Imagine uma pradaria onde os cervos são o elo mais forte da cadeia alimentar. Se um parasita afeta essa população, o número de cervos pode diminuir, permitindo que outras espécies, como coelhos ou aves, floresçam. Assim, a presença de parasitas pode fomentar a biodiversidade ao equilibrar as populações de espécies. Mas esse é um equilíbrio positivo ou negativo? A resposta pode variar conforme o contexto. Em um ecossistema saudável, os parasitas podem ser essenciais para o controle de populações. No entanto, em um ambiente alterado pela atividade humana, como o desmatamento ou a poluição, os parasitas podem se tornar agentes de desequilíbrio. Pense em um dominó. Se um cai, os outros também são afetados. Na natureza, uma pequena mudança na dinâmica de um parasita pode causar uma reação em cadeia, afetando toda a rede trófica. Além disso, a relação entre parasitas e hospedeiros nem sempre é negativa. Em alguns casos, certos parasitas podem ajudar seus hospedeiros a se adaptarem a condições em mudança. Por exemplo, alguns estudos sugerem que certos parasitas podem aumentar a resistência de seus hospedeiros a doenças, agindo quase como um treinador que os ajuda a fortalecer seu sistema imunológico. É possível que o que consideramos um problema possa ter um lado positivo? Os parasitas também podem desempenhar um papel na evolução de seus hospedeiros. As espécies que desenvolveram defesas eficazes contra parasitas frequentemente têm vantagens na sobrevivência. Esse processo de coevolução é um jogo constante de adaptação e mudança, onde cada parte busca superar a outra. Você consegue imaginar como seria a vida se os parasitas não existissem? Sem eles, muitas espécies poderiam não ter evoluído da maneira como o fizeram. No oceano, os parasitas marinhos têm um papel igualmente intrigante. Desde os diminutos copépodes que se alimentam das brânquias dos peixes até os maiores como as lombrigas que se encontram no fundo marinho. Sua presença é fundamental para a saúde do ecossistema aquático. Esses parasitas não apenas afetam seus hospedeiros, mas também influenciam a qualidade da água e a disponibilidade de recursos para outras espécies. Como essas mudanças impactam a vida marinha? A cadeia alimentar é um sistema delicado e complexo, e os parasitas são um componente essencial desse quebra-cabeça. Assim como em uma orquestra, onde cada instrumento tem seu papel, os parasitas contribuem para a harmonia do ecossistema. Sem eles, a sinfonia da vida na Terra poderia soar muito diferente. Mas o que acontece quando os humanos intervêm nessa melodia? As atividades humanas, desde a sobrepesca até a poluição, podem alterar as populações de parasitas e seus hospedeiros. Quando o equilíbrio é interrompido, pode haver consequências inesperadas. A extinção de uma espécie hospedeira pode levar ao colapso de um parasita e, por sua vez, afetar outras espécies que dependem dele. Estamos realmente conscientes de como nossas ações afetam esses organismos tão pequenos, mas tão poderosos?
Nesse contexto, a pesquisa sobre parasitas e seu papel na cadeia alimentar não é apenas fascinante, mas também crucial. Cada descoberta nos aproxima de entender como a vida funciona em nosso planeta. Da próxima vez que você pensar em um parasita, lembre-se de que sua existência pode ser a chave para entender a saúde e a estabilidade de um ecossistema inteiro. A interconexão da vida é um lembrete de que cada organismo, não importa quão pequeno seja, tem um papel a desempenhar. Não é surpreendente pensar no impacto que um simples parasita pode ter em um mundo tão vasto e diverso. A natureza nos ensina que a vida é um delicado equilíbrio de relações. Os parasitas, embora muitas vezes considerados meros incômodos, são na verdade seres que nos falam sobre adaptabilidade, resiliência e a eterna dança da vida. Ao explorar seu papel na cadeia alimentar, podemos aprender lições valiosas sobre como conviver com todos os seres que habitam nosso planeta. Que outros segredos o mundo dos parasitas nos revelará sobre a própria vida? O que ocorre quando um organismo se aproveita de outro para sobreviver? Bem-vindos ao fascinante mundo do parasitismo social, onde as regras da vida se tornam mais complexas e surpreendentes. Neste cenário, não se trata apenas de um parasita que se agarra ao seu hospedeiro, mas de uma intrincada rede de interações dentro da mesma espécie. Aqui, as alianças podem ser tão surpreendentes quanto as traições. Um exemplo clássico dessa dinâmica encontra-se no mundo das formigas. Imaginemos um pequeno exército de formigas trabalhadoras, cada uma com seu papel na colônia. Mas, o que aconteceria se algumas delas decidissem parar de trabalhar e, em vez disso, se tornassem parasitárias dentro de seu próprio grupo? Algumas espécies de formigas, como as formigas tecedeiras, apresentam um comportamento enigmático. Enquanto algumas formigas se dedicam a coletar alimento e cuidar da rainha, há outras que se beneficiam sem fazer nada. Essas formigas parasitárias obtêm alimento e proteção às custas do esforço de suas companheiras. Interessante, não acha? No vasto mundo animal, o parasitismo social não se limita apenas às formigas. Existem também espécies de abelhas e cupins que apresentam comportamentos semelhantes. No caso das abelhas, algumas podem se infiltrar em colônias alheias e aproveitar os recursos de seus habitantes. É como se alguém entrasse em uma festa sem ser convidado e desfrutasse do banquete sem ter contribuído em nada. Isso levanta uma pergunta intrigante. A cooperação é uma norma social ou o parasitismo é uma estratégia evolutiva válida? O parasitismo social também se manifesta no comportamento de alguns primatas. Em certas espécies, foram observados indivíduos que se beneficiam dos esforços de outros, seja através da obtenção de alimento ou de proteção, sem aportar nada em troca. Esse fenômeno nos leva a refletir sobre a natureza das relações dentro de um grupo. A solidariedade é uma virtude ou às vezes uma fraqueza que pode ser explorada? Por outro lado, o parasitismo social nem sempre é negativo para a espécie como um todo. Às vezes, esses parasitários podem desempenhar um papel crucial na dinâmica do grupo. Podem atuar como um sistema de controle, limitando a superpopulação ou garantindo que os recursos sejam distribuídos de maneira mais equitativa. Isso nos leva a questionar: pode o parasitismo ser uma forma de equilíbrio na natureza? À medida que exploramos mais a fundo, descobrimos que o parasitismo social também pode estar presente no mundo humano. As dinâmicas de poder nas organizações e comunidades frequentemente revelam interações semelhantes. Algumas pessoas prosperam ao se aproveitar do trabalho árduo de outras, enquanto aqueles que realmente colaboram podem ficar à sombra. Essa analogia com o mundo animal nos faz perguntar: somos às vezes parasitas em nossas próprias comunidades, no ambiente de nossos lares? Também encontramos exemplos de parasitismo social. Pensemos naqueles amigos que sempre chegam para jantar e nunca trazem nada para compartilhar. Embora isso possa parecer trivial, é um reflexo de um comportamento mais profundo que se observa em muitas espécies: a tendência de se aproveitar do esforço dos outros. O que isso nos diz sobre nossa própria natureza? No campo da ciência, o estudo do parasitismo social gerou um interesse crescente. Biólogos e etólogos analisam como essas interações influenciam a evolução das espécies. A pesquisa revela que o parasitismo social pode ser uma estratégia adaptativa, permitindo que alguns indivíduos sobrevivam e se reproduzam em um ambiente competitivo. Poderia ser que, em última instância, a sobrevivência do mais apto inclua aqueles que sabem como jogar com as regras do jogo social.
A complexidade do parasitismo social também se reflete nas estruturas sociais de muitas espécies. Em algumas colônias de insetos, foram observadas hierarquias onde certos indivíduos se beneficiam dos esforços de outros, criando um delicado equilíbrio entre cooperação e parasitismo. Isso nos leva a questionar como se determina quem é o parasitário e quem é o trabalhador nessas comunidades. À medida que aprofundamos nesse tema, é importante reconhecer que o parasitismo social não é um fenômeno isolado. Faz parte de um espectro mais amplo de relações no reino animal e humano. A convivência, o si, e saraptu. A cooperação e o parasitismo são elementos entrelaçados que moldam nossas interações. É possível que em nossas próprias vidas tenhamos que reavaliar nossas relações e definir claramente nossos papéis. O estudo desses comportamentos na natureza nos oferece valiosas lições sobre a interdependência e a resiliência. Talvez, em vez de ver o parasitismo como algo negativo, devêssemos considerá-lo como uma parte integral do tecido da vida. Não seria interessante adotar essa perspectiva em nossas próprias comunidades e relações? À medida que refletimos sobre o parasitismo social, torna-se evidente que esse fenômeno é muito mais do que um simples ato de aproveitamento. É um complexo emaranhado de interações que revela a diversidade de estratégias de sobrevivência no mundo natural. Nos convida a questionar nossas próprias relações e a considerar como essas dinâmicas se manifestam em nossa vida cotidiana. Com tudo isso em mente, podemos concluir que o parasitismo social é um lembrete de que a vida está cheia de nuances. As interações entre indivíduos, sejam cooperativas ou parasitárias, são fundamentais para compreender a ecologia dos seres vivos. Portanto, é essencial manter uma mente aberta e refletir sobre como essas relações influenciam nosso próprio ambiente e nas comunidades que formamos. Em um canto fascinante da cultura popular, os parasitas encontraram seu lugar, desafiando nossas percepções sobre eles e tecendo histórias intrigantes que capturam nossa atenção. Desde a literatura até o cinema, os parasitas não apenas sobrevivem, mas prosperam na imaginação coletiva. Por que, você se perguntará, geram tanto interesse? A resposta pode estar na dualidade que representam. São ao mesmo tempo inimigos e aliados, destruidores e, em algumas ocasiões, salvadores. Os relatos sobre parasitas costumam girar em torno de sua natureza invasiva e, frequentemente, de sua capacidade para controlar seus hospedeiros. Consideremos o famoso caso do Ophiocordyceps, um fungo que infesta formigas. Este fungo não apenas invade o corpo do inseto, mas também o manipula, levando-o a um destino trágico, mas ao mesmo tempo é um lembrete das complexas interações que ocorrem na natureza. Que emoções surgem ao imaginar uma criatura sendo controlada por um parasita? Na ficção, isso se traduz em thrillers e filmes de terror que exploram o medo de perder o controle. No âmbito do cinema, filmes como A Mosca, de David Cronenberg, utilizam o parasitismo como metáfora da mudança e da transformação. Nesta história, o protagonista se torna um híbrido entre humano e mosca devido a um experimento mal sucedido. Esse tipo de narrativa não apenas captura nossa atenção, mas também provoca reflexões sobre o que significa ser humano e como os parasitas podem simbolizar nossas próprias lutas internas. Seriam os parasitas apenas monstros a temer, ou também refletem partes de nós mesmos? A literatura não fica atrás, apresentando parasitas que muitas vezes são metáforas de relações tóxicas. Em obras como O Inquilino, de Roland Topor, o protagonista se torna uma vítima de um sistema que o consome. Essa representação ressoa com o conceito de parasitismo social, onde as relações interpessoais podem se assemelhar às dinâmicas entre parasitas e hospedeiros. A pergunta que surge é: até que ponto somos todos, de alguma maneira, parasitas nas relações que mantemos? Nos videogames, os parasitas encontram um terreno fértil para explorar dinâmicas de poder e sobrevivência. Títulos como The Last of Us apresentam um mundo pós-apocalíptico, onde um fungo parasita transforma os humanos em criaturas perigosas. Esses relatos não apenas entretêm, mas também nos oferecem reflexões sobre a fragilidade da humanidade e a capacidade de adaptação diante de circunstâncias extremas. Estamos enfrentando um futuro onde os parasitas poderiam ser a próxima grande ameaça? As séries de televisão também exploraram o tema do parasitismo. Em The Walking Dead, os zumbis podem ser vistos como uma forma de parasita, onde a infecção transforma as pessoas em algo que já não se assemelha ao que eram.
Essa narrativa nos convida a questionar a natureza de nossa própria existência e como as influências externas podem mudar nosso comportamento e nossa identidade. O que aconteceria se, em vez de temer os parasitas, começássemos a vê-los como uma metáfora de nossas próprias lutas internas? A arte também foi influenciada pelo parasitismo, com artistas que utilizam a ideia de parasitas para explorar a interconexão da vida. As obras que representam essas relações complexas podem ser impactantes, convidando-nos a refletir sobre nossas próprias interações e como muitas vezes dependemos dos outros para sobreviver. O que isso nos diz sobre a natureza humana e nossas relações em um mundo cada vez mais interconectado? As representações de parasitas na cultura popular não se limitam ao horror ou à ficção científica. Há espaço para a comédia, como na série Rick e Morty, onde os parasitas são frequentemente retratados de maneira absurda e cômica. Essas abordagens humorísticas nos permitem rir do que poderia ser aterrador, humanizando os parasitas e mostrando seu lado menos ameaçador. O humor pode ser uma forma de enfrentar nossos medos mais profundos. Os parasitas também encontram seu caminho na música, onde artistas têm utilizado a ideia de parasitismo para falar sobre relações prejudiciais e dependência emocional. Canções que descrevem a luta entre o amor e o abuso frequentemente apresentam imagens de parasitismo, sugerindo que às vezes o que parece amor pode ser uma forma de consumo. O que isso nos ensina sobre nossas próprias relações? A influência dos parasitas na cultura popular nos leva a questionar nossas concepções do que significa viver em sociedade. As histórias de parasitas frequentemente refletem a luta pelo poder, o controle e a sobrevivência. Temas universais que ressoam em todas as culturas. Como podemos aprender com esses relatos para construir relações mais saudáveis e equitativas em nossas próprias vidas? No final, os parasitas na cultura popular nos oferecem uma oportunidade única para explorar a complexidade da vida. Eles nos obrigam a enfrentar nossos medos, a questionar nossas relações e a refletir sobre o que significa ser parte de um ecossistema maior. Não é fascinante como um organismo que muitas vezes tememos pode nos inspirar a ver o mundo sob uma nova perspectiva? Cada história de parasitas, seja em um livro, um filme ou uma canção, nos lembra que a vida é um delicado equilíbrio de interações. Ao compreendermos melhor essas dinâmicas, podemos aprender a navegar nossas próprias relações com maior empatia e compreensão. Em última análise, os parasitas nos ensinam que, embora às vezes possam parecer destrutivos, também são parte da rica tapeçaria da vida que nos rodeia. Assim, da próxima vez que você se deparar com um parasita na cultura popular, lembre-se de que por trás dessa imagem perturbadora há lições valiosas sobre a interdependência, a luta e a resiliência. Em um mundo onde as conexões são mais importantes do que nunca, talvez seja o momento de reconsiderar nosso papel no vasto ecossistema da vida. Quantas vezes ouvimos falar sobre os parasitas? Muitas vezes, eles são associados a doenças e situações desagradáveis, mas e se eu te dissesse que sua história é muito mais complexa? A interação entre humanos e parasitas é um fenômeno fascinante que esteve presente ao longo da história da humanidade. Desde os antigos egípcios até o mundo moderno, os parasitas encontraram seu caminho em nosso ambiente e em nossos corpos, e sua presença levanta perguntas intrigantes sobre nossa relação com a natureza. Primeiro, consideremos o impacto da atividade humana no ciclo de vida desses organismos. À medida que a população mundial cresce e nos expandimos para novos territórios, alteramos o habitat de muitos parasitas. Isso não afeta apenas os parasitas em si, mas também seus hospedeiros. Por exemplo, o desmatamento, a urbanização e a agricultura intensiva criaram ambientes onde alguns parasitas podem prosperar, enquanto outros são forçados a se adaptar ou até mesmo a desaparecer. Como esses organismos se ajustam às mudanças que impomos? Que estratégias desenvolvem para sobreviver em um mundo que muda rapidamente? No contexto da saúde, é crucial destacar como nossas práticas afetam a propagação de doenças parasitárias. A resistência a medicamentos é um fenômeno que tem aumentado, em parte devido à forma como usamos os medicamentos, tanto na medicina quanto na agricultura. Os parasitas, assim como nós, são capazes de se adaptar e evoluir. Você já se perguntou como um pequeno organismo pode desafiar as barreiras que os humanos erigiram para combatê-los? Cada vez que usamos um pesticida ou um tratamento antiparasitário, estamos enviando uma mensagem: evolua ou morra. Isso cria um ciclo em que o parasita se torna mais forte e nós,
mais vulneráveis. As mudanças climáticas também desempenham um papel importante nessa narrativa. À medida que as temperaturas globais aumentam e os padrões climáticos mudam, os parasitas têm a oportunidade de expandir seu alcance geográfico. Insetos como os mosquitos, conhecidos portadores de doenças como a dengue e a malária, podem chegar a áreas onde antes não podiam sobreviver. Imagine assim, um mapa que se expande e permite que esses parasitas se desloquem para novos territórios. O que isso significa para a saúde pública e a biodiversidade? A resposta pode ser alarmante. Além disso, a globalização fez com que os parasitas viajassem mais rápido do que nunca. Com o comércio internacional e as viagens, um parasita que antes estava confinado a uma área geográfica específica pode aparecer em qualquer parte do mundo em questão de dias. Isso representa um desafio sem precedentes para os sistemas de saúde em todo o planeta. Como podemos nos preparar para uma ameaça que pode surgir da noite para o dia e em qualquer canto do mundo? As comunidades humanas também sofrem as consequências da interação com os parasitas. Em muitas regiões, a pobreza e a falta de acesso a serviços de saúde adequados agravam a situação. As doenças parasitárias afetam desproporcionalmente as populações mais vulneráveis, criando um ciclo de doença e pobreza que é difícil de romper. Que papel desempenham as políticas governamentais e a educação na luta contra essa problemática? A resposta pode ser fundamental para alcançar uma mudança duradoura. Por outro lado, nem tudo é negativo. Há um lado positivo nessa relação. Os parasitas podem desempenhar um papel no controle de populações de espécies em certos ecossistemas, ajudando a manter um equilíbrio natural. Nesse sentido, a presença de parasitas pode ser vista como um indicativo de uma biodiversidade saudável. Poderiam representar uma forma de regulação natural em nossos ecossistemas. A forma como os humanos interagem com os parasitas também revela muito sobre nossa própria natureza. Desde a busca por soluções médicas até o desenvolvimento de tratamentos, nossa história está entrelaçada com a desses organismos. Cada descoberta nos aproxima mais de entender como funcionam, mas também nos afasta da própria natureza. Estamos realmente preparados para conviver com essas criaturas que existiram muito antes de nós? Além disso, é interessante pensar em como a percepção dos parasitas mudou ao longo da história. De serem considerados meros vilões em nossas narrativas, até serem vistos como componentes essenciais dos ecossistemas. Sua imagem evoluiu. O que isso nos diz sobre nossa própria evolução como espécie e nossa relação com o mundo natural? No âmbito da ética, vale a pena perguntar: é correto erradicar os parasitas da face da Terra? Embora possam causar doenças, também desempenham papéis nos ecossistemas que podem ser benéficos. A decisão de eliminar um parasita pode ter consequências inesperadas na rede da vida. Estamos dispostos a assumir esses riscos? Por fim, o futuro do parasitismo em um mundo em mudança levanta perguntas intrigantes. À medida que enfrentamos desafios globais, como as mudanças climáticas e a resistência a medicamentos, é provável que os parasitas evoluam e se adaptem de maneiras que ainda não podemos imaginar. Isso nos leva a refletir sobre nossa própria resiliência e a capacidade de adaptação diante do desconhecido. Poderíamos aprender algo sobre nossa própria sobrevivência ao observar esses organismos que superaram tantas adversidades? A história dos parasitas é, em última análise, uma história de interconexão. Nos lembra que, embora muitas vezes tentemos nos separar da natureza, somos parte de um sistema mais amplo. Cada ação que tomamos tem um impacto. E cada criatura, por menor que seja, tem um papel no delicado equilíbrio da vida. No final, compreender os parasitas é compreender um pouco mais sobre nós mesmos. Os parasitas, esses organismos intrigantes que muitas vezes despertam curiosidade e repulsa, têm um impacto significativo na agricultura e na medicina. Mas, como são controlados? Que métodos são utilizados para mitigar sua influência? Nesta jornada pelo fascinante mundo do controle de parasitas, descobriremos as estratégias que empregamos para manter à distância esses pequenos invasores. Na agricultura, os parasitas podem se tornar verdadeiros adversários. Imagine um campo de culturas verde e exuberante, mas um pequeno grupo de pulgões se infiltrou, sugando a seiva das plantas e debilitando-as. O que pode ser feito? Uma das soluções mais eficazes é a introdução de inimigos naturais. Assim como em um filme de ação, onde um herói aparece para salvar o dia, os insetos predadores, como as joaninhas, tornam-se aliados. Esses pequenos heróis se alimentam dos pulgões, ajudando a manter a população sob controle sem a necessidade de pesticidas químicos.
No entanto, o uso de pesticidas continua sendo uma estratégia comum. Mas, são realmente a solução? Embora os pesticidas possam ser eficazes a curto prazo, seu uso excessivo pode levar a problemas maiores, como a resistência dos parasitas. Assim como um super-herói que se adapta aos ataques de seu inimigo, os parasitas podem se tornar mais fortes e difíceis de erradicar. Por isso, é essencial encontrar um equilíbrio entre o uso de pesticidas e métodos mais sustentáveis. A rotação de culturas é outra estratégia que os agricultores utilizam. Essa abordagem é como mudar o cenário de uma peça de teatro, evitando que os parasitas se instalem confortavelmente em um único lugar. Ao alternar as espécies de plantas cultivadas em uma determinada área, interrompe-se o ciclo de vida dos parasitas, tornando mais difícil para eles prosperarem. Além disso, isso também enriquece o solo, o que é benéfico para as plantas. No campo da medicina, o controle de parasitas é uma questão de saúde pública. Com doenças como a malária e a doença de Chagas, os esforços para erradicar os parasitas são cruciais. Os pesquisadores estão trabalhando em vacinas e tratamentos que ajudem a combater essas doenças. Mas, como essas soluções são desenvolvidas? É um processo longo e complicado que envolve estudar a biologia do parasita, seus ciclos de vida e como interage com o sistema imunológico humano. Os medicamentos antiparasitários são outro pilar fundamental na luta contra esses organismos. Muitas vezes são utilizados em combinação para aumentar sua eficácia. No entanto, assim como os pesticidas, o uso indiscriminado de medicamentos pode levar à resistência. Por isso, é vital continuar pesquisando e desenvolvendo novos tratamentos que possam superar essa barreira. A educação também desempenha um papel crucial no controle de parasitas. Conhecer como se transmitem e como prevenir sua propagação é fundamental. Campanhas de conscientização sobre o uso de mosquiteiros em áreas afetadas pela malária, por exemplo, têm se mostrado eficazes. Ao capacitar as comunidades com informações, é possível reduzir significativamente as taxas de infecção. Por outro lado, o controle biológico é uma abordagem que está ganhando popularidade. Esse método envolve o uso de organismos vivos para controlar as populações de parasitas. É como se a própria natureza estivesse organizando uma reunião para resolver um problema. Por exemplo, alguns nematóides são utilizados para combater pragas na agricultura, atacando os parasitas sem danificar as plantas. A pesquisa nesse campo também está se expandindo para o uso de tecnologia. Imagine um futuro onde drones possam detectar e tratar áreas infestadas de parasitas nas culturas. Essa combinação de ciência e tecnologia promete revolucionar a forma como abordamos o controle de parasitas, tornando-o mais eficiente e menos invasivo. No entanto, não podemos esquecer as implicações éticas de todas essas técnicas. É justo erradicar uma espécie, mesmo que seja um parasita? Essa pergunta é complicada e deve ser considerada cuidadosamente. A biodiversidade é essencial para o equilíbrio do ecossistema, e cada organismo, mesmo os que consideramos maus, tem um papel a desempenhar. À medida que as mudanças climáticas continuam a transformar nosso planeta, também afetarão as dinâmicas dos parasitas. As variações de temperatura e umidade podem permitir que certos parasitas se expandam para novas áreas. Portanto, o controle de parasitas não é apenas uma questão de técnica, mas também de adaptação a um ambiente em constante mudança. Finalmente, é importante reconhecer que o controle de parasitas não é apenas uma luta contra um inimigo. É uma dança delicada entre a humanidade e a natureza. Ao aprender a coexistir de maneira mais harmônica, podemos encontrar soluções que beneficiem tanto os humanos quanto os ecossistemas. Em conclusão, o controle de parasitas é um tema complexo que abrange múltiplas disciplinas e abordagens. Desde a agricultura até a medicina, os métodos que utilizamos são fundamentais para proteger nossa saúde e nossas culturas. No final, a chave está em encontrar um equilíbrio que nos permita coexistir com esses organismos, aprendendo com eles e nos adaptando às suas mudanças, porque neste vasto universo de interações, todos estamos conectados de alguma maneira. A relação entre os humanos e os parasitas é um tema fascinante e complexo que desperta tanto curiosidade quanto preocupação. O que acontece quando decidimos erradicar um parasita? Podemos realmente brincar de ser deuses no ecossistema? Para responder a essas perguntas, primeiro precisamos entender a natureza dos parasitas e seu lugar no mundo. A maioria das pessoas associa a palavra parasita a algo negativo, mas na verdade, esses organismos desempenham papéis cruciais nos ecossistemas.
Na agricultura, por exemplo, os parasitas podem ser vistos como pragas que ameaçam as colheitas. No entanto, ao eliminar todos os parasitas, também corremos o risco de desestabilizar o ecossistema em que vivem. Imagine por um momento um jardim onde todos os insetos foram erradicados, incluindo os que são parasitas. Poderia parecer uma vitória, mas logo você perceberia que os polinizadores, esses pequenos heróis que ajudam as plantas a se reproduzirem, também poderiam desaparecer. Sem esses polinizadores, as plantas não poderiam prosperar e o jardim se tornaria um deserto. A história nos ensinou que a erradicação de parasitas pode ter repercussões inesperadas. Considere a febre amarela, uma doença transmitida por um mosquito. Durante décadas, os esforços de erradicação se concentraram em eliminar esses mosquitos. Embora isso tenha levado a uma diminuição da doença a curto prazo, também teve efeitos colaterais nos ecossistemas locais, já que outras espécies de insetos e aves que dependiam dos mosquitos como parte de sua dieta começaram a diminuir. Realmente valeu a pena? A ética do controle de parasitas se complica ainda mais quando consideramos o bem-estar das espécies envolvidas. Tomemos como exemplo os pulgões e as formigas. As formigas são conhecidas por proteger os pulgões de predadores em troca de uma substância doce que estes produzem. Se decidirmos erradicar os pulgões, poderíamos estar afetando as formigas, que desenvolveram uma relação simbiótica com eles. É justo sacrificar um organismo pelo bem de outro? No âmbito da saúde humana, a erradicação de parasitas também levanta dilemas éticos. A malária, uma doença devastadora, é causada por um parasita que é transmitido através da picada de mosquitos infectados. Os esforços para controlar essa doença incluíram a eliminação dos mosquitos, mas isso gerou debates sobre a segurança e as consequências a longo prazo de tais ações. Poderia ser que, em nossa busca por eliminar um problema, estejamos criando outros? As decisões sobre como controlar os parasitas também requerem uma compreensão profunda da biodiversidade. Em um ecossistema saudável, os parasitas fazem parte da rede trófica. Se eliminarmos um parasita, poderíamos estar criando um vazio que poderia ser preenchido por outro organismo, potencialmente mais prejudicial. A natureza tem uma forma surpreendente de equilibrar as coisas. E muitas vezes, nossas intervenções humanas podem romper esse equilíbrio. É possível que algumas espécies de parasitas sejam essenciais para a saúde de seus hospedeiros? A resposta é sim. Alguns parasitas podem ajudar a regular o sistema imunológico, o que significa que sua eliminação poderia ter efeitos adversos em nossa saúde. Isso sugere que, em vez de ver todos os parasitas como inimigos, deveríamos considerar seu papel na manutenção da saúde do ecossistema, incluindo a nossa. Além disso, as mudanças climáticas estão alterando a dinâmica entre parasitas e hospedeiros. À medida que as temperaturas aumentam e os habitats mudam, algumas espécies de parasitas podem se tornar mais agressivas ou expandir seu alcance geográfico. Isso levanta a questão: deveríamos tentar controlar esses parasitas em um mundo que já está mudando rapidamente? Ou deveríamos nos adaptar à sua presença e aprender a conviver com eles? As políticas de controle de parasitas muitas vezes se baseiam na premissa de que a erradicação é a solução mais eficaz. No entanto, a história nos mostra que isso nem sempre é verdade. A resistência dos parasitas aos tratamentos é um fenômeno bem documentado. Ao tentar eliminar um parasita, podemos estar fomentando sua evolução e adaptação, criando assim um ciclo interminável de controle que poderia ser mais prejudicial a longo prazo. O dilema ético de erradicar espécies parasitas também se estende à conservação. Algumas espécies em perigo de extinção podem ser hospedeiras de parasitas específicos. Se decidirmos agir de maneira agressiva contra esses parasitas, poderíamos estar contribuindo para a extinção da espécie hospedeira? A interconexão da vida é um lembrete constante de que nossas ações têm repercussões amplas e muitas vezes imprevisíveis. A questão da ética no controle de parasitas não é simplesmente uma preocupação teórica. Tem implicações práticas para a saúde pública, a agricultura e a conservação. Devemos considerar não apenas o impacto imediato de nossas ações, mas também seus efeitos a longo prazo no ecossistema como um todo. Isso requer uma abordagem mais holística, que valorize a diversidade e busque soluções que trabalhem em harmonia com a natureza, em vez de tentar dominá-la. Por fim, reflita sobre como a história dos parasitas e seu controle pode nos ensinar sobre nossa própria relação com o mundo natural.
A coexistência, o equilíbrio e a interdependência são lições valiosas que devemos aprender. No final, a ética do controle de parasitas não é apenas uma questão de ciência, mas também de filosofia, de como escolhemos viver neste complexo e belo planeta que compartilhamos com inúmeras formas de vida. Como os parasitas se relacionam com a mudança climática? É uma pergunta que pode parecer estranha à primeira vista, mas a verdade é que esses organismos e o clima do nosso planeta estão mais entrelaçados do que poderíamos imaginar. Os parasitas, que muitas vezes são vistos como simples ladrões de vida, desempenham um papel crucial na saúde dos ecossistemas, e a mudança climática está alterando a forma como interagem com seus hospedeiros. Os parasitas, assim como muitos seres vivos, são sensíveis às variações em seu ambiente. Quando o clima muda, seja pelo aumento das temperaturas, a alteração dos padrões de chuva ou a variabilidade na disponibilidade de recursos, os parasitas devem se adaptar. Mas como eles fazem isso? Alguns parasitas podem se reproduzir mais rapidamente em condições mais quentes, o que significa que, em um mundo mais quente, poderíamos ver um aumento nas populações de certos parasitas. Isso poderia ter consequências devastadoras para seus hospedeiros, que poderiam estar mais vulneráveis a infecções. Vamos dar um exemplo simples. Imagine que você é um peixe em um oceano que está esquentando. À medida que a temperatura da água aumenta, os parasitas que vivem em sua pele, como os piolhos de mar, poderiam se multiplicar a um ritmo alarmante. Isso não só faria você se sentir desconfortável, mas também poderia afetar sua saúde e, consequentemente, sua capacidade de sobreviver ou se reproduzir. Assim, a mudança climática não afeta apenas os peixes, mas todo o ecossistema marinho. Em terra firme, os efeitos são igualmente preocupantes. Algumas doenças parasitárias, como a malária, são transmitidas por mosquitos que prosperam em climas quentes e úmidos. Se as temperaturas continuarem a aumentar, poderíamos ver esses mosquitos se expandindo para novas áreas, levando consigo doenças que antes eram raras nessas regiões. Este é um lembrete de que o que acontece em um canto do mundo pode ter repercussões globais. A biodiversidade é um fator-chave na resistência dos ecossistemas à mudança climática. Quanto mais diversidade houver em um ecossistema, mais resilientes serão seus componentes. No entanto, os parasitas podem desempenhar um papel paradoxal aqui. Por um lado, podem enfraquecer as espécies hospedeiras, mas, por outro lado, também podem ajudar a manter o equilíbrio ao controlar as populações de espécies dominantes. Em um contexto de mudança climática, essa dinâmica se torna ainda mais crítica, já que um ecossistema saudável pode ser a primeira linha de defesa contra a invasão de parasitas novos ou mais virulentos. É intrigante pensar que, embora os parasitas sejam frequentemente considerados inimigos, na verdade podem ser parte de um sistema de regulação natural. Mas o que acontece quando esses sistemas são alterados pelo homem? O desmatamento, a urbanização e a agricultura intensiva não só mudam o habitat dos hospedeiros, mas também criam novas oportunidades para que os parasitas se adaptem e evoluam. As mudanças no uso da terra podem facilitar a propagação de doenças, abrindo a porta para novas epidemias. As interações entre parasitas e hospedeiros são complexas. Com a mudança climática, essas interações estão mudando. Algumas espécies podem se tornar mais resistentes a certas doenças, enquanto outras podem se ver completamente sobrecarregadas. Esse jogo de adaptação e resistência é fascinante e aterrador ao mesmo tempo, já que o futuro pode ser imprevisível. Poderiam alguns hospedeiros simplesmente desaparecer, levando consigo os parasitas que dependem deles? A pesquisa está em andamento para entender melhor como a mudança climática está afetando esses organismos. Os cientistas estão utilizando modelos climáticos para prever como as populações de parasitas podem reagir a diferentes cenários de mudança climática. Essa informação é vital, não só para a saúde dos ecossistemas, mas também para a saúde humana, já que muitas dessas interações têm implicações diretas para a medicina e a agricultura. Além disso, a forma como respondemos à mudança climática também influencia a dinâmica dos parasitas. A redução das emissões de gases de efeito estufa, a conservação de habitats e a promoção de práticas agrícolas sustentáveis são passos que podem ajudar a mitigar o impacto da mudança climática nos parasitas e seus hospedeiros. A ação humana pode fazer a diferença, mas requer um esforço coletivo e uma mudança de mentalidade. É essencial lembrar que, embora os parasitas possam ser vistos como vilões na narrativa natural, sua existência também é parte da história evolutiva da vida na Terra.
A interdependência entre parasitas e hospedeiros é um testemunho da complexidade das relações biológicas e de como cada organismo, por menor que seja, tem um papel a desempenhar no grande esquema da vida. Ao olhar para o futuro, é importante refletir sobre como a mudança climática continuará moldando nossas interações com os parasitas. Estamos preparados para enfrentar os desafios que essas mudanças trarão? A resposta não depende apenas da ciência e da tecnologia, mas também da nossa capacidade de nos adaptar e aprender com as lições que esses organismos nos oferecem. A história dos parasitas é uma história de resiliência e adaptação. E em um mundo em mudança, talvez também devamos aprender a ser resilientes e adaptáveis. O que aconteceria se eu te dissesse que os parasitas poderiam ser os verdadeiros sobreviventes do planeta? Ao longo da história, eles demonstraram uma incrível capacidade de adaptação e resistência às mudanças em seu ambiente. Mas como poderiam evoluir em um futuro onde a mudança climática e a atividade humana estão reestruturando tudo ao nosso redor? Este é um fascinante labirinto de possibilidades que vale a pena explorar. Imaginemos um mundo onde as temperaturas são mais altas e os ecossistemas se desequilibram. Os parasitas, em sua natureza resiliente, poderiam encontrar novas formas de sobreviver nesses ambientes em mudança. Por exemplo, certos parasitas que hoje dependem de um hospedeiro específico poderiam começar a se diversificar e buscar novos hóspedes. Você consegue imaginar como seria isso? Um parasita que antes apenas infectava um tipo de peixe em um rio poderia se adaptar para infectar outros peixes que antes não considerava como opção. Esse fenômeno é denominado plasticidade ecológica e é uma das chaves que poderia permitir aos parasitas prosperarem em um mundo em constante mudança. Mas há mais nessa narrativa. Pensemos em como os parasitas poderiam utilizar as mudanças no clima para seu benefício. Com o aumento das temperaturas, alguns insetos que são hospedeiros para muitos parasitas poderiam expandir seu habitat. Isso poderia resultar na expansão de parasitas para novas áreas geográficas. Se antes tínhamos uma região livre de certas doenças transmitidas por parasitas, a mudança climática poderia permitir que esses parasitas se deslocassem para novas latitudes. Estamos preparados para a chegada de doenças que antes eram exclusivas de outras regiões? A interação entre parasitas e seus hospedeiros também poderia se transformar. Em um mundo onde a biodiversidade é ameaçada, algumas espécies podem se tornar mais vulneráveis a infecções parasitárias. Por exemplo, se uma espécie de ave estiver sob estresse devido à perda de habitat, pode se tornar mais suscetível a parasitas que antes não representavam um problema. A relação entre parasitas e hospedeiros é um exemplo claro de como o equilíbrio natural pode ser alterado por fatores externos. A adaptação não se refere apenas aos parasitas, mas também aos seus hospedeiros. À medida que os humanos e outros animais enfrentam novas ameaças parasitárias, podem desenvolver defesas mais sofisticadas. O que aconteceria se os humanos encontrassem maneiras de combater eficazmente os parasitas no futuro? Talvez, por meio de avanços na genética, pudéssemos modificar alguns de nossos genes para que nossas defesas imunológicas sejam mais robustas frente a essas ameaças. Nesse sentido, a evolução poderia ser um jogo de xadrez entre parasitas e hospedeiros, onde cada um tenta antecipar os movimentos do outro. Mas, o que acontece com aqueles parasitas que se tornam resistentes aos tratamentos? À medida que a medicina avança, alguns parasitas poderiam desenvolver resistência aos medicamentos. Já estamos vendo isso com certos parasitas que causam doenças como a malária. No futuro, poderíamos enfrentar uma nova era de parasitas que, ao se tornarem mais resistentes, nos obrigam a repensar nossas estratégias de controle e tratamento. A tecnologia também desempenhará um papel crucial em como entendemos e enfrentamos o parasitismo no futuro. Imagine um mundo onde a inteligência artificial e a análise de dados massivos possam prever surtos parasitários antes que ocorram. Com essa informação, poderíamos implementar medidas preventivas eficazes e proteger as populações vulneráveis. A ficção científica poderia se tornar realidade se utilizarmos nossas ferramentas tecnológicas para entender melhor esses organismos fascinantes. Além disso, a internet e as redes sociais também poderiam ajudar a criar consciência sobre a importância dos parasitas nos ecossistemas. À medida que mais pessoas se interessam pela biologia e pela ecologia, poderíamos fomentar um maior respeito por esses organismos que, embora muitas vezes sejam vistos como inimigos, são parte integral da rede da vida. A educação e a comunicação poderiam se tornar nossas melhores armas para enfrentar os desafios do parasitismo no futuro.
A interconexão entre espécies também é um aspecto essencial a considerar. À medida que os parasitas se adaptam e evoluem, o impacto nas cadeias alimentares e na biodiversidade pode ser significativo. Algumas espécies podem desaparecer enquanto outras prosperam, mudando assim a dinâmica dos ecossistemas. Estamos prontos para enfrentar um mundo em que os parasitas desempenham um papel ainda mais destacado na ecologia? Com tudo isso em mente, é crucial refletir sobre a ética do controle de parasitas. À medida que buscamos erradicar certas espécies, devemos considerar as repercussões que isso pode ter no equilíbrio dos ecossistemas. Às vezes, o que parece uma solução simples pode ter consequências indesejadas. A prudência e a sabedoria serão nossas aliadas nesse caminho. Finalmente, aprendamos a ver os parasitas não apenas como organismos que prejudicam, mas como mestres da adaptação e da resiliência. À medida que enfrentamos um futuro incerto, talvez possamos tirar lições de sua capacidade de sobreviver e evoluir. Em um mundo cada vez mais interconectado, a história do parasitismo nos lembra da importância da interdependência e de como cada ser, por menor que seja, tem um papel a desempenhar na vasta sinfonia da vida. Assim, ao olhar para o futuro, lembremos que os parasitas são mais do que apenas organismos que afetam os outros. São parte de um grande entrelaçamento de vida que continua a evoluir. A história dos parasitas é também a nossa história, e entender seu lugar no mundo pode nos ajudar a navegar melhor os desafios que se aproximam. Você já parou para pensar na relação entre um parasita e seu hospedeiro? É como uma dança complexa onde ambos os atores têm papéis cruciais, embora muito diferentes. O fascinante dessa interação é que, em muitos sentidos, reflete nossas próprias vidas e a interdependência que existe na natureza. Neste mundo interconectado, os parasitas nos ensinam lições valiosas sobre a resiliência e a interdependência. Os parasitas são organismos que dependem de outros para sobreviver, muitas vezes às custas de seu hospedeiro. Mas, o que podemos aprender com eles? Um exemplo claro é como alguns parasitas se adaptam ao seu ambiente, evoluindo e modificando seu comportamento para maximizar seu sucesso. Esse conceito se traduz em nossas vidas: adaptar-se às mudanças e encontrar novas formas de prosperar, mesmo em situações adversas. Consideremos a forma como um parasita pode manipular o comportamento de seu hospedeiro. O fungo Ophiocordyceps, por exemplo, altera o comportamento de certos insetos para garantir sua própria sobrevivência. Isso nos leva a perguntar: quantas vezes nos deixamos influenciar por forças externas em nossas decisões? Muitas vezes, fatores como a cultura, a sociedade ou o ambiente desempenham um papel em como agimos e para onde estamos indo. A manipulação, nesse sentido, pode ser tanto destrutiva quanto construtiva. Na natureza, os parasitas também nos ensinam sobre a importância da colaboração. Embora sua relação com o hospedeiro possa parecer unilateral, às vezes, essa interação pode gerar mudanças positivas. Por exemplo, alguns parasitas ajudam a regular as populações de seus hospedeiros, o que, por sua vez, pode prevenir a superpopulação e o esgotamento de recursos. Isso nos convida a refletir sobre como, em nossas próprias comunidades, às vezes precisamos que alguém nos desafie ou nos empurre a melhorar. A interdependência é um conceito central no estudo dos parasitas. Na natureza, tudo está vinculado de alguma forma. As plantas parasitas, como o visco, dependem de seus hospedeiros para obter nutrientes, mas também influenciam a saúde dessas árvores. Em nossa vida cotidiana, não nos acontece algo semelhante? Nossos relacionamentos podem ser uma troca de apoio e recursos, onde todos desempenham um papel no bem-estar do outro. A resiliência também é uma lição-chave que podemos extrair dos parasitas. Apesar das adversidades, muitos deles encontraram formas de sobreviver e se adaptar a condições em mudança. Assim como um parasita pode mudar sua estratégia para sobreviver, nós também podemos aprender a enfrentar os obstáculos e seguir em frente. A resiliência não se trata apenas de resistir, mas de encontrar novas oportunidades em meio à adversidade. A diversidade dos parasitas nos lembra que a vida é complexa e multifacetada. Cada espécie tem sua própria abordagem sobre como interagir com seu ambiente, o que se traduz em uma rica variedade de estratégias de sobrevivência. Esse espetáculo de evolução nos ensina que não há uma única forma de enfrentar os desafios. Assim como na natureza, em nossas vidas há múltiplos caminhos que podemos seguir. E cada um deles tem seu valor. Os parasitas também refletem a natureza da mudança.
Em um mundo onde tudo está em constante movimento, esses organismos são um lembrete de que a adaptação é vital. A capacidade de nos ajustarmos a novas realidades e aprendermos com nossas experiências é essencial para nosso crescimento pessoal. Assim como um parasita se adapta ao seu hospedeiro, nós também devemos ser flexíveis e estar dispostos a aprender com nossas circunstâncias. Uma pergunta intrigante surge. A relação entre parasitas e hospedeiros pode nos ensinar algo sobre a cooperação. Muitas vezes pensamos nos parasitas como destruidores, mas alguns deles podem ajudar a manter o equilíbrio nos ecossistemas. Isso nos leva a considerar como, em nossas próprias vidas, interações difíceis podem levar a colaborações inesperadas e à criação de novas oportunidades. Ao refletir sobre a relação entre parasitas e hospedeiros, é importante lembrar que mesmo as interações mais desiguais podem ter um impacto significativo no crescimento e desenvolvimento. Às vezes, enfrentamos situações que parecem desvantajosas, mas essas experiências podem ser catalisadores para a mudança e o aprendizado. A história dos parasitas é, em última análise, uma história de adaptação, interdependência e resiliência. Nos convida a olhar além do superficial e a apreciar a diversidade da vida. Aprender com esses organismos nos permite compreender melhor nossas próprias vidas e a forma como interagimos com o mundo ao nosso redor. Assim, da próxima vez que pensar em um parasita, lembre-se de que, embora sua existência possa parecer negativa à primeira vista, na verdade estão cheios de lições sobre como navegar pela vida. A interdependência, a adaptação e a resiliência são qualidades que todos podemos cultivar, lembrando-nos de que, assim como na natureza, nossas vidas estão entrelaçadas de maneiras surpreendentes e significativas. Ao concluir esta fascinante viagem pelo mundo dos parasitas e seus universos paralelos, é fundamental parar um momento para refletir sobre o que aprendemos, o que essas intrigantes relações biológicas nos ensinaram sobre a própria vida. Em primeiro lugar, é impressionante observar como o parasitismo não é apenas um fenômeno negativo, mas uma parte integral da rede da vida. Assim como em um ecossistema, onde cada organismo tem seu papel, os parasitas desempenham uma função vital na regulação das populações de seus hospedeiros, contribuindo assim para a saúde do meio ambiente. A vida na Terra é um delicado equilíbrio. Os parasitas, ao depender de outros organismos para sobreviver, nos mostram a interconexão que existe entre todas as formas de vida. Não é fascinante pensar que um simples carrapato ou um pequeno fungo pode influenciar a dinâmica de um ecossistema inteiro? Isso nos convida a considerar o valor de cada ser vivo. Não importa quão pequeno ou desprezível possa parecer aos nossos olhos. Cada um tem seu lugar e sua função no grande esquema da natureza. Ao observar essas relações, surge uma pergunta intrigante. Poderiam os parasitas ser um espelho de nossas próprias interações humanas? Na sociedade, podemos ver paralelismos com o comportamento parasitário, onde alguns indivíduos ou grupos se beneficiam às custas de outros. Esse fenômeno nos leva a refletir sobre a ética de nossas próprias ações e como afetam os outros. Estamos às vezes agindo como parasitas em nosso entorno social e natural? Os parasitas também nos ensinam sobre a resiliência. Ao longo da evolução, desenvolveram estratégias surpreendentes para sobreviver e se adaptar. Que lições poderíamos aplicar às nossas próprias vidas? Em tempos de mudança e crise, a capacidade de se adaptar e encontrar novas formas de sobreviver é crucial. A natureza, através dos parasitas, nos oferece valiosos exemplos de engenhosidade e resistência que poderíamos emular. Ao pensar no futuro, é inevitável perguntar como mudará a relação entre parasitas e hospedeiros em um mundo que enfrenta a mudança climática e a atividade humana. Que novas dinâmicas surgirão? Serão os parasitas uma parte da solução na luta pela sustentabilidade? Essas questões nos levam a um espaço de reflexão sobre a responsabilidade que temos como cuidadores do planeta. Os parasitas também nos convidam a questionar nossas próprias percepções. Muitas vezes, são associados a doenças e sofrimento, mas ao aprender sobre seu papel nos ecossistemas, nos é oferecida uma perspectiva mais ampla. Poderíamos considerar os parasitas não apenas como inimigos, mas como aliados na complexidade da vida? Essa mudança de mentalidade poderia transformar nossa relação com a natureza. No final do dia, a compreensão dos universos parasitas nos leva a apreciar a complexidade da vida como um todo. Assim como em uma orquestra, onde cada instrumento tem sua voz e seu lugar, na natureza cada organismo, incluindo os parasitas, tem seu papel na sinfonia da vida.
A interdependência é uma característica fundamental de nossos ecossistemas e de nossa própria existência. Não podemos esquecer que, ao estudar o parasitismo, também se torna evidente a fragilidade de nossas próprias vidas. A saúde dos ecossistemas afeta diretamente nossa qualidade de vida. Estamos dispostos a aprender com esses organismos e a aplicar esse conhecimento para proteger nosso entorno? A resposta pode ser a chave para um futuro mais equilibrado e sustentável. Em conclusão, ao olhar para trás no que exploramos, fica claro que os parasitas são muito mais do que simples intrusos. São atores vitais no teatro da vida, lembrando-nos que a coexistência, embora às vezes conflituosa, é essencial. Ao reconhecer sua importância, não apenas ganhamos uma maior compreensão sobre o mundo natural, mas também nos convidamos a refletir sobre nossas próprias interações e nosso lugar neste vasto cenário. Assim, ao fechar este capítulo sobre os universos parasitas, levemos conosco a lição mais importante. A vida é uma trama de relações, e cada um de nós, sem exceção, é parte dessa rede. Seja como hospedeiros, parasitas ou simplesmente observadores, todos temos um papel a desempenhar na história da vida. Como escolheremos agir nesta obra em constante evolução?